Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por sair do jantar do meu aniversário depois que minha irmã e o namorado dela anunciaram que iam se casar? Isso foi há algumas semanas, mas ainda penso nisso. Eu fiz meus doces 16 anos há algumas semanas, nada muito louco, mas meus pais e minha família estendida vieram e fomos a um bom restaurante que meus pais tinham reservado. Muitos membros da minha família, primos e sobrinhos, estavam lá, então era muita gente. Depois de jantarmos e chegar a hora de soprar minhas velas, minha mãe insistiu para eu abrir alguns dos meus presentes para não precisar levá-los para casa. Minhas tias, tios e avós me deram meus presentes. Depois de abrir o presente deles e agradecer, minha irmã mais velha e o namorado dela me deram o presente deles. Dentro da caixa que me deram, tinha um cartão escrito: "Você será minha dama de honra", em cima do presente. Obviamente, confusa, olhei para eles com uma expressão estranha no rosto. Minha mãe veio olhar na caixa também e disse em voz alta: "Você está noiva". Minha irmã gritou de excitação e nos contou tudo sobre o pedido de casamento e como eles já estão planejando o casamento. Ela disse que era o momento perfeito para anunciar o noivado, já que toda a nossa família estava ali. Quando minha irmã perguntou se eu ia dizer sim, apenas balancei a cabeça e me desculpei para ir ao banheiro. Não, eu não fui ao banheiro, acabei saindo e fui para um parque próximo. Passaram-se algumas horas e meu pai parou no meio-fio e me disse para entrar com ele. Eu esperava que ele gritasse comigo, mas ele acabou me levando para tomar sorvete e sentamos à beira do lago e apenas conversamos. Quando cheguei em casa, vi meu bolo no balcão e minha mãe se levantou e começou a gritar comigo sobre como eu desperdicei dinheiro, desperdicei o tempo da minha família. Minha irmã e o namorado dela saíram e me disseram o quanto eu fui cruel por fazer isso com eles. Minha irmã acabou dizendo que meu aniversário não era tão importante quanto o casamento dela e minha mãe concordou. Meu pai disse para minha irmã e o namorado saírem e acabou conversando com minha mãe sobre como eles poderiam ter verificado comigo antes de anunciar isso. Info por ser intrometido, eles te deram um presente de aniversário real ou sua presença no casamento deles foi o presente que te deram? Você não é a babaca por estar chateada. E sua mãe dizendo que um casamento é mais importante do que o aniversário da filha é cruel. Basicamente só uma caixa ruim, com o cartão de dama de honra e alguns acessórios que ela queria que usássemos no dia do casamento dela, meio que coisas que você daria para as suas madrinhas também, se isso faz sentido. Gostaria de saber o que o resto da família achou disso. Estão do lado da sua irmã e mãe ou do seu lado? Minha irmã e o noivo dela receberam mensagens de texto dos meus avós e de alguns tios e tias dizendo que foi uma jogada de merda e que eles deveriam ter perguntado antes de anunciar o noivado deles. Embora estejam felizes pelo noivado da minha irmã e do noivo dela, já que um casamento é uma grande coisa, eles só disseram que não era o momento certo, já que ela não gostaria se alguém mais anunciasse isso no aniversário dela. Mas ninguém está de nenhum lado e eles superaram isso. Você não explicou por que saiu ou sobre o que conversou com seu pai. Saí porque estava chateada, não estou tentando parecer mimada nem nada, mas toda a atenção se voltou para minha irmã e o namorado dela. Mesmo sendo meu aniversário e a maioria das pessoas espera ansiosamente pelos seus doces 16 anos, eu só tinha que sair de lá porque sabia que ia chorar. Meu pai e eu só conversamos sobre o que aconteceu. Ele perguntou se eu estava bem e estava me dizendo que ele e minha mãe nem sabiam sobre o noivado dela. Atualização. Sou grata por todos os comentários e suas opiniões e mostrei ao meu pai todos os comentários e o que as pessoas escreveram. Ele diz que vocês são todos hilários e agradece a todos. Ele estava rindo de todas as coisas que eu deveria fazer no casamento. Meu pai e eu sentamos minha mãe e minha irmã para que eu pudesse explicar a ela que não serei sua dama de honra, pois é uma grande responsabilidade e que deveria estar nas mãos de um adulto e não de uma pessoa de 16 anos. Embora ela tentasse me convencer mais, eu ainda disse não. Ela começou a me xingar dizendo que eu estava arruinando o casamento dela e que ela e o noivo dela se esforçaram para me comprar um presente que era a caixa de pedido para mim. Infelizmente, minha mãe e minha irmã começaram a me dizer o quão cruel era arruinar um casamento e que não era sobre mim, era sobre a noiva. Meu pai acabou discutindo com minha mãe sobre como isso não era cruel e nenhum adolescente de 16 anos deveria planejar e ajudar a organizar um casamento, já que é isso que as damas de honra fazem e seria estressante demais e deveria ficar com um adulto. Meu pai começou a discutir com minha mãe e minha irmã que ela arruinou meu aniversário e se ela não tentasse fazer tudo sobre ela não estaríamos discutindo. Não quero entrar em muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas basicamente minha irmã começou a chorar e minha mãe me chamou de mimada e uma desgraça e como oficialmente arruinei o casamento da minha irmãzinha mimada. Agora estou ficando na casa dos meus avós até as coisas esfriarem em casa, acho que não vão.
para ser sincera, já que minha mãe me diz sempre que pode que sou mimada e uma irmã horrível por não ajudar minha irmã mais velha em seu dia especial. Meu pai está com minha mãe tentando resolver as coisas e meus outros avós estão conversando com ela, já que meu pai contou o que aconteceu. Não vou ser sua dama de honra nem sua dama de companhia, já que ela é uma idiota. Não tenho certeza se irei ao casamento dela, terei que ver o que meu pai acha disso. Meus avós paternos, que estou ficando no momento, estão conversando com meu pai sobre considerar o divórcio ou dar um tempo da minha mãe, já que ela e minha irmã estão criando um ambiente tóxico para ele e eu morarmos, e que depois de todos esses anos não veem motivo para ele viver com uma mulher dessas. Não sei bem o que pensar sobre isso e me sinto meio perdida, mas pensei em atualizar vocês. Ex-mulher quer tentar de novo. Minha esposa e eu nos divorciamos há 5 anos. Foi um divórcio amigável, sem ressentimentos de nenhum lado, simplesmente éramos jovens demais e ela teve que se mudar para seguir a carreira dela. Mantivemos algum contato ao longo dos anos. No ano passado, perdi meus 2 pais em rápida sucessão. Fiz o possível para superar, mas não é fácil. Quando minha ex-mulher soube disso, ela imediatamente entrou em contato e me apoiou. Graças a ela, me recuperei. Agora, obviamente, começamos a nos reconectar, e ela perguntou se podemos tentar de novo, agora que ambos estamos mais maduros e em lugares melhores. Não casar de novo imediatamente, mas reacender nosso relacionamento. Estou em conflito. Não perdi completamente meus sentimentos por ela, mas recentemente comecei a sair com uma garota e ela sabe disso. Ela disse que não quer me colocar na posição desconfortável de escolher, mas é exatamente isso que ela está fazendo. Não sei como proceder. Com a outra garota, estamos apenas no início, então minha ex-mulher não está interferindo em um relacionamento estabelecido. As pessoas crescem e às vezes se reencontram após o divórcio. Você agora está mais sábio. Minha opinião pessoal é colocar seu relacionamento de namoro em espera até resolver isso. Boa sorte. Você está certo. Não sou um jogador e quero ser transparente com ambas. Minha ex-mulher teve uma maneira engraçada de colocar isso, ela disse que é como uma entrevista de emprego e eu tenho que escolher quem eu acho que é o melhor candidato. Minha ex-mulher me convidou para sair. Minha ex-mulher e eu nos divorciamos há 5 anos. O divórcio foi limpo e amigável, então sem ressentimentos. Ela se reconectou comigo no ano passado após a morte dos meus pais e recentemente perguntou se eu poderia considerar dar outra chance a ela. Hoje ela me disse que comprou ingressos para a ópera para o próximo sábado, eu amo ópera e música clássica, e me convidou. Ela também propôs jantar em um restaurante antes do espetáculo. Isso significa que ela está levando isso a sério? Quando ela surgiu com a ideia, eu já tinha começado a sair casualmente outra garota, ela também sai com outras pessoas, se ela realmente está levando isso a sério, estou pensando em terminar com a outra garota. Basicamente, ela disse que reconhece que não agiu de forma justa comigo e quer pelo menos tentar fazer as coisas direito, que vê que nós amadurecemos e temos uma chance real de acertar. Atualização. Olá, só para avisar que tivemos nosso encontro e ela acabou de me deixar em casa. Ela veio me buscar de carro. Ela estava linda, quero dizer, ela sempre é, mas com o vestido ela estava deslumbrante. Primeiro fomos jantar, depois a ópera. Ela insistiu em pagar tudo, eu sei que ela pode pagar com a carreira dela, mas ela estava decidida que, como me convidou, a conta era dela. Acho que ela estudou todos os detalhes para me reconquistar, e honestamente ela já está conseguindo. Conversamos um pouco no carro dela antes de ela me deixar e compartilhamos um pequeno beijo. Acho que ela está muito séria sobre nos dar uma segunda chance. Ela até me agradeceu por aceitar o convite dela para sair. Adicionando alguns detalhes sobre nosso divórcio. Não foi por traição ou algo traumático, ela estava seguindo a carreira dela e nos afastamos. Ela disse que se arrependeu de me deixar e não lutar pelo nosso casamento, especialmente após algumas experiências realmente ruins que teve com caras depois de mim. Acho que ela é sincera e suas intenções são genuínas. Estou confortável financeiramente, mas ela se tornou muito mais rica do que eu, o que está tudo bem, já que ela trabalhou duro para a carreira dela. Não tenho ressentimentos por ela me deixar, tive alguns no início, mas estar por minha conta me ajudou a amadurecer e experimentar coisas e relacionamentos novos. Eu fiz a pergunta de $1 milhão a ela, se eu aceitar ela de volta, ela ainda pode me deixar do nada? Ela respondeu que aprendeu a não cometer o mesmo erro 2 vezes. Me sinto aconchegado, talvez esperançoso.
e minha cabeça não para de girar. Uma coisa que esqueci, em relação à garota com quem eu estava saindo antes de me reconectar com minha ex-mulher. Ela sabia disso, e embora tanto ela quanto minha ex-mulher tenham dito que por enquanto não preciso ser exclusivo, vou falar com ela e terminar as coisas. Nós apenas saímos casualmente, então acho que ela não vai ficar arrasada. Ela também estava saindo com outros caras, mas não sou um jogador e não quero iludi-la, especialmente se as coisas progredirem com minha ex-mulher. Eu convidei minha ex-mulher para sair. E aí, pessoal, sou eu de novo. Alguns de vocês disseram que depois do encontro incrível do último sábado que ela me levou, a bola estava no meu campo. Então eu fiz meu movimento e a convidei para sair novamente neste sábado. Eu estava pensando em levá-la para uma bela vila histórica em nossa área, que também está realizando um festival para a primavera. Estava um pouco nervoso para perguntar a ela por que não é tão sofisticado ou requintado como o que ela fez por mim, mas ela imediatamente disse que adoraria ver a vila. Tem mais, ela mencionou que tinha um cliente agendado para sábado de manhã, mas me garantiu que estava remarcando o cliente para que nós pudéssemos passar o dia todo juntos. Fiquei atordoado. Quando éramos casados, ela sempre foi enfática que sua carreira era sua prioridade. E agora ela me escolheu em vez de algo relacionado à carreira dela. Não tenho mais meus pais, mas minha irmã e minha tia ainda estão aqui para mim e geralmente sempre souberam ver através das pessoas. Elas concordam que ela não está apenas séria sobre nós darmos outra chance, ela está muito séria. Alguns de vocês comentaram ou perguntaram sobre a situação financeira dela. Como eu disse, estou confortável financeiramente e gosto da minha própria carreira. Ela se tornou muito bem-sucedida financeiramente. Ela tem 2 carros que valem mais do que eu ganho em um ano, e o lugar dela é uma daquelas novas mansões ultramodernas. Eu admito que isso me intimidou um pouco no início, mas me disse que se ela se reconectou comigo, foi por causa de mim como pessoa e não do meu status, então estou fazendo o mesmo, embora eu realmente admiro o que ela alcançou. Além disso, para abordar alguns caras que implicaram que ela apenas se divertiu e namorou nos últimos 5 anos, não é como se eu tivesse ficado sozinho em um quarto escuro todo esse tempo. Eu namorei, tive meus casos, até um relacionamento de 2 anos. Então eu também venho com um pouco de bagagem. Mas o que importa agora é que ambos queremos nos dar outra chance. Eu não tinha certeza sobre meus sentimentos em relação a ela alguns dias atrás, mas agora sei que ainda a amo e nunca parei, e ela provavelmente sente o mesmo. Talvez eu esteja com a cabeça nas nuvens agora, mas estou determinado a mostrar a ela que ela fez a escolha certa ao se reconectar comigo, e podemos superar qualquer obstáculo que possamos encontrar em nosso caminho. Sinto que desta vez será diferente. De qualquer forma, por enquanto vou apenas me concentrar em me divertir juntos neste encontro e em muitos outros que virão. Apenas certifique-se de conversar sobre as coisas que causaram estresse e eventualmente arruinaram o relacionamento. Cancelar planos de trabalho agora, quando o relacionamento está no início e a fase da lua de mel existe, é bom. Mas ela ainda vai se sentir da mesma forma e priorizar você quando vocês estiverem em um relacionamento estável? Acho muito importante que vocês discutam o que não funcionou um com o outro no último rodeio e se certifiquem de que os mesmos padrões de relacionamento não existam. Se ela realmente é casada com o trabalho, por assim dizer, isso pode explicar por que ela teve dificuldade em encontrar um parceiro. Talvez você tenha sido o único que tolerou por mais tempo em comparação com os outros. E você ficaria bem com isso se ainda for a prioridade dela agora? Você faz pontos muito bons. Nosso casamento basicamente desmoronou porque ela queria que nos mudássemos para outro país por 2 anos para a carreira dela, e eu tinha minhas dúvidas sobre isso. Então ela foi sozinha. Nós falamos sobre isso. Perguntei se essa situação poderia acontecer novamente. Ela disse que talvez tenha que fazer viagens de negócios, mas nada além de uma semana, e mesmo assim não mais do que algumas vezes por ano. Estou disposto a trabalhar com isso. Atualização. Olá pessoal, estou de volta. Muitos queriam saber como foi. Tivemos um encontro muito divertido e um fim de semana incrível. A gente deveria ter voltado para casa e terminado o encontro à tarde, mas nos envolvemos tanto nas atividades do festival, depois eu quis mostrar a ela um marco popular da área, e então voltamos para o festival à noite. Era quase meia-noite quando voltamos, e resumindo a história, acabei passando a noite na casa dela. Talvez seja o brilho pós-encontro falando, mas acho que poderíamos realmente ter algo bom acontecendo. Concordamos que ambos amadurecemos desde 5 anos atrás e que os sentimentos que tínhamos um pelo outro nunca desapareceram.
Mas também mudamos como pessoas, então é claro que é diferente agora, e de uma boa maneira. Acho que a única coisa a fazer é seguir em frente e ver para onde isso nos leva. Estou bastante otimista, mas também entendo que precisamos comunicar e ter cuidado para não cairmos nos mesmos problemas que acabaram com nosso primeiro relacionamento. É claro que não estamos falando de nos casar novamente tão cedo, e muito bem podemos não nos casar de novo. Vamos levar nosso tempo e ver para onde esse relacionamento nos leva. Deseje-nos boa sorte! Ex-mulher diz que não mudei nada. Para contextualizar, estamos divorciados há 5 anos, ela se reconectou comigo no ano passado e começamos a namorar no mês passado. As coisas estão bem por enquanto, mas como muitas pessoas disseram, ainda estamos na fase da lua de mel, então é muito cedo para dizer. A maioria das nossas saídas são encontros divertidos, e celebramos a Páscoa com minha irmã e minha tia, que a receberam de volta de braços abertos. Acabamos conversando novamente no carro dela enquanto ela me levava para casa. Juro pessoal, tenho meu próprio carro e habilitação, mas ela sempre insiste em dirigir. Talvez eu estivesse um pouco bêbado, e eu disse a ela o quanto ela mudou, na personalidade, aparência e posição. Ela disse que eu mudei pouco ou nada, e é por isso que ela quis voltar comigo. Ela disse que acho que mudei, mas ela viu que continuo sendo o mesmo cara otimista, de bom coração e divertido que ela conhecia, especialmente depois de ver como estou lidando com a perda de ambos os meus pais e como lidei com outra perda profunda 2 anos atrás. Pensei que tivesse ficado um pouco calejado e talvez pessimista nesses anos, mas ela disse que não é o caso. Ela disse que amadureci, mas no fundo continuo o mesmo. Acho que ela também amadureceu nesses anos, muito mais do que eu. Ex-mulher me pediu para morar com ela. No último fevereiro, retomamos nosso relacionamento e as coisas estão indo muito bem. Conversamos sobre nosso novo relacionamento a longo prazo, e concordamos que não temos pressa de nos casar novamente tão cedo. No entanto, ela gostaria que explorássemos o tema de ter filhos em algum momento no futuro, daqui a alguns anos. O tema de ter filhos é um pouco sensível para mim porque perdi um filho em um relacionamento anterior com outra mulher enquanto estávamos divorciados, espontâneo. E foi pesado. No entanto, eu estaria aberto para falar sobre o assunto se as coisas continuarem indo bem nos próximos anos. A ex-mulher sabe disso e tem sido muito respeitosa sobre isso, e concorda que agora definitivamente é cedo demais. No entanto, ela queria colocar todas as cartas na mesa, e eu aprecio sua franqueza. Ela me pediu para considerar morar com ela em tempo integral em algum momento deste ano. A casa dela é muito espaçosa e ela disse que é grande demais para ela sozinha. No momento, durmo na casa dela alguns dias por semana e ela dorme na minha nos fins de semana. Também estamos planejando um longo fim de semana romântico na casa dos meus pais para a próxima semana. Então as coisas estão boas. Tivemos a conversa séria, mas por enquanto vamos continuar levando as coisas devagar, aproveitar um ao outro e explorar nosso novo relacionamento. Neste ponto, nem tenho certeza se devo mais chamá-la de ex-mulher. Ela diz que namorada que está ótimo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.